A vontade de entrar no mundo do PC Gamer é grande, mas o orçamento nem sempre acompanha, né? E aí é aquele negócio, né? O cara que é economicamente desfavorecido, ele começa a procurar opções, alternativas, e aí você pode cair em alguns caminhos um pouco perigosos. Você pode montar PC com peças duvidosas, ou você pode simplesmente cair no mundo do PC Gamer usado, o que inclusive pode ser uma alternativa. Eu resolvi testar isso, essa alternativa do PC usado, pegando um PC muito usado. Esse PC aqui é um PC de 2018, que tá aqui parado há algum tempo, né? Inclusive, isso aqui é acrílico, isso não é nem vidro, olha, tá meio riscadinho. Isso aqui acusa bastante a idade, né? E esse PC, ele já passou por muita coisa, galera. Muita coisa. A dúvida é, será que ele ainda dá conta? 2018, será que um PC de 2018 ainda dá conta? A poeira dele aqui diz que ele sofreu bastante. Eu vou testar aqui e mostrar pra vocês como é que é a performance de um PC de 2018. Um PC que era relativamente forte, ele não era o mais top, mas também não era o mais entrada. Será que ele envelheceu bem? Tem muita gente que montou o PC e quem vai montar também fica pensando, ai, será que envelhece bem o PC? É um PC relativamente modesto pra época, quer dizer, pra época não era tão modesto, mas pra hoje ele é bem modesto. Como é que será que envelheceu? Será que roda bem os lançamentos? Será que dá pra jogar os jogos novos? A gente não tem nem RTX aqui, isso aqui é uma GTX, isso aqui é um Ryzen 2000, mas tem memória RAM pelo menos, né? Esse realmente é só pra quem é nostálgico. Esse PC aqui eu montei, era o PC da roça. Ele foi montado meio que com peças que já não eram novas na época. Imagine você, lá pra 2018 já não era novo. Mas tinham peças relativamente fortes, porque aqui tem uma GTX 1070 Ti. Pra quem não tá habituado, a 1070 Ti ficava entre a GTX 1070 e a 1080. Só que ela tava mais pra uma 1080 do que pra uma 1070. É uma GTX. Se você entrou no PC recentemente, você nem sabe o que é uma GTX. É uma GeForce GTX. Antes das RTX, tinham as GTX. A série GTX 10 foi a penúltima série GTX a existir, depois ainda teve a 16, mas o line-up completo foi a última. A 1070 Ti na época era uma placa para Quad HD, veja você, em 2018 rodar Quad HD. Era uma placa com 8 GB, o que era uma quantidade de memória boa, bons tempos onde a Nvidia trazia uma quantidade de memória boa, a GTX 1080 Ti tinha 11 GB, quer dizer, ela era bem, né, se pensar hoje em dia, mas aqui a gente tem combinado com o Ryzen 5 2600X. Esse é um processador que era um processador intermediário, assim como todo o Ryzen 5, 6 cores, 12 threads, ele é um Zen Plus, ele não é nem um Zen 2, apesar de ser Ryzen 2000, sei, a AMD é meio confusa com essas coisas, mas ele é um processador com uma controladora de memória melhorada em relação à primeira geração dos Ryzen, já tem clocks melhores, IPC melhor, enfim, o 2600X é um 2600, dá pra gente colocar no mesmo balde do 1600AF, 2600, 2600X. O 2600X, a única coisa que ele tinha o XFR, o boost um pouco mais elevado, enfim. O mais curioso mesmo é que esse PC, ele tá com uma B350, essa aqui é uma Gigabyte AB350M Gaming 3. Por que eu sei disso sem olhar pra nada? Porque essa provavelmente foi a primeira placa-mãe que eu recebi pra Ryzen. Ou seja, eu testei os Ryzen de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta geração nessa placa-mãe. Mentira, os de quinta geração e os de quarta eu não testei. Mas até os Ryzen 3000 eu cheguei a testar. E essa placa-mãe ainda tá suportando o 2600X. E o mais interessante, ela suporta processadores Ryzen 5000. Mas eu vou contar mais sobre isso. É bem interessante a história desse PC. Pois é, e eu inocente achando que era só ligar o PC. Eu nem lembrava a senha do troço, né? E aí, basicamente, eu precisei correr atrás de formatar. E aí eu descobri que o PC também não suporta o Windows 11. Ele tava no Windows 10. Aí eu falei, bom, já que cá estamos, vamos tentar fazer funcionar. E aí a gente tem uma quantidade absurda de BIOS para fazer atualização, porque a BIOS mais recente que estava instalada no PC era de 2018. Essa era a BIOS que estava instalada, a BIOS F23. 8/2/2018, provavelmente a última vez que a gente mexeu com esse PC, e agora a gente tá atualizando para F30 porque ela tá na F50, mas não dá para atualizar direto porque ela precisa de algumas BIOS Bridge. Então a gente tá aqui fazendo atualizações infinitas até eu descobrir qual é a BIOS Bridge, porque a Gigabyte não colocou qual que é a BIOS Bridge no site, e aí eu tenho que sair da 23 para 50, que é a mais atual. E aí o que eles fizeram foi adicionar suporte ao FTPM. E aí, com o suporte FTPM, supostamente a gente consegue utilizar, apesar de não ser exatamente para essa geração, né? O suporte seria para os Ryzen 3000, mas dá para dar um jeito. Então, quando você for comprar um PCzinho usado, né, ou montar um PC mais antigo, lembra disso. As pessoas nunca atualizam a BIOS do seu PC, e é importante, principalmente se você quiser um PC minimamente moderno.
que seguro. Boas notícias na minha empreitada do eu do passado, que teve a ideia brilhante. Aparentemente, depois da F31, a gente estava acho na F29, depois da F31, ele aceitou atualizar para F53, que é de 2025, que é a BIOS mais recente. No meio desse caminho, muita coisa foi atualizada, então tem suporte a processador X3D, tem suporte que foi dropado porque a BIOS é muito pequena, não cabe no arquivo, enfim, um monte de coisa. Mas o mais importante é que nessa versão de BIOS, na F53, é para ter o suporte mais atualizado para tudo, inclusive FTPM e todas as atualizações de segurança. Muita atualização de segurança, tipo, muita mesmo. Então imagina você comprar um PC mais antigo que a pessoa nunca fez atualização, cheio de buraco de falha de segurança. Isso é a coisa mais normal do mundo. Você comprar uma placa-mãe usada, comprar um PC usado, comprar qualquer coisa, você vai ter esse monte de buraco de segurança que vai estar aqui. É muita coisa. Então aqui, F31 para F81. Eu já tinha baixado aqui uma quantidade insana de BIOS, né? Que isso aqui é o tanto de BIOS que a gente tem atualizada. Então, olha o tanto de atualização. Aqui ela perdeu o suporte para o Bristol Ridge, né? Que as atualizações anteriores. Atualizou chipset, depois teve atualização de segurança, atualização de estabilidade, um monte de coisa. Mas um monte de coisa mesmo, olha isso. Aqui ele está avisando, né, que se você atualizar, você perde suporte para alguns processadores. Adicionou suporte ao Ryzen 4000G. Cara, é bem guerreira essa plaquinha, hein? Muito, muito lá. E aqui está a última atualização, né? Aqui tem mais uma Correio FTPM3 2.0, né, com das vulnerabilidades. Tá com a data errada, tá? Isso aí já que é demais também. Mas tem suporte para todos os processadores que saíram depois, ou pelo menos todas as gerações de processadores. E tá aí, você consegue colocar uma B350 para usar um Ryzen 5000, dá até para usar um 5800X3D. Se eu quero usar um 5800X3D aqui, aí eu já não sei, aí é com vocês. Mas finalmente tá atualizando aqui, ó, vamos rezar para não cair energia elétrica. E a gente vai chegar na versão de 28/10 de 2025, a última atualização. Ó, e tá aí rolando a instalação no 2600X. Um dos problemas que tem é justamente não ativar o FTPM lá na BIOS, aí você pode ter, dependendo do processador, principalmente o Ryzen de primeira geração, você pode ter problema com FTPM e tudo mais, e aí você pode ter que fazer alguns ajustes pelo Ruffles, a batata da onda, fazer o ajuste para montar o sistema operacional para tolerar que você rode sem FTPM. Se o sistema já tem FTPM, se ele reconhece, se o processador é suportado, ele consegue rodar. Aqui a gente foi até essa parte que não estava indo, ele já não deixava, ele falava, não, o seu computador não está habilitado para rodar, né, o Windows 11. Agora tá mesma coisa aqui, a configuraçãozinha, mas ele aceitou. Por quê? Só porque eu atualizei a BIOS e coloquei FTPM. Agora eu vou ter que apagar essa pancada de coisa que tem aqui, basicamente, deletar todas as partições, vou zerar tudo. Vou começar as partições do zero, porque tem o HD e tudo mais. Então eu vou deletar todas as partições, juntar tudo, zerar e vai ficar maravilhoso. Mas agora vai rodar, o PCzinho aqui vai rodar o Windows 11, mano. Então tá aí, finalizei, consegui instalar aqui o Windows 11. A limitação que estava tendo era justamente por atualização de BIOS. O processador ele tem suporte, né? Então, confirmando aqui, tem suporte para primeira geração, segunda, terceira geração, para praticamente todas as gerações de Ryzen. Eles só não estão na lista da Microsoft, whitelist pro Windows 11, mas dá para você rodar de boa, tá? Então tá aqui instalado o Windows 11, eu vou fazer todos os updates que precisa agora, já tá com a data certa agora. E se você tiver um processador desse mais antigo, dá para você instalar o Windows 11. Se tiver alguma limitação, pode ser a questão da BIOS que não tá ativando o FTPM, ou pode ser que a placa-mãe não tá ativando por alguma limitação, mas o processador em si a AMD colocou via firmware, né, interna, o firmware do processador mesmo que roda o FTPM. Você não precisa do módulozinho na placa-mãe. Mesmo em processadores mais antigos que não tem o FTPM, dá pra gente conseguir burlar sim o sistema e instalar. Agora ele quer atualizar um monte. Só um pouquinho de coisa pra isso. E vai. Mas tá aí, o PC tá montado, funcionando agora com o Windows 11, olha só que legal, né? Fazia tanto tempo que a gente não abordava esse assunto que sim, dá pra você rodar nos Ryzen 1000 e nos Ryzen 2000 Windows 11. Eu sei que muita gente não quer rodar o Windows 11, mas dá. E se você quiser pegar uma chave, não esquece de pegar o link aqui na descrição também, pra pegar com valor bem melhor. E aí você pode rodar o Windows 11 no seu PC. A gente tá aqui interessante, né? Porque eu tô com 16 GB de memória, são memórias só 2400 MHz, são memórias bem lentas pra falar a verdade, mas pra atual situação, né? Qualquer memória tá valendo. São memórias 2400. Esses processadores, eles rodam até 3200 MHz ali tranquilo, dá pra você subir mais, mas esse é o ideal. E o interessante dessa configuração desse PC é que a gente tá com SSD SATA de 240 GB e com um HD de 1 TB. A parte do HD a gente vai falar mais sobre isso depois. Essa é uma configuração que fazia sentido na época, na verdade era bem custo-benefício e hoje voltou a ser custo-benefício. Colocar um SSD SATA e um HD ainda faz sentido, por incrível que pareça. Ele tem condições de você colocar aqui, né, um SSD M.2, mas
mas eu não quis fazer nenhum upgrade. Porque aqui a gente vai startar uma série diferente. Esse PC aqui, na verdade, vai servir para vocês decidirem o que vocês querem ver num PC mais antigo. Se a gente for começar a fazer upgrade num PC mais velho, o que a gente vai mexer? Mas antes de tudo isso, vamos mostrar a performance dele, porque eu quero saber, eu estou curioso para saber o que esse PC ainda roda hoje. Na época que a gente montou ele, eu acho que era o CS Global Offensive ainda, não tinha nem CS. Então vamos rodar o CS para ver. Bom, aqui vocês estão acompanhando as estatísticas, eu coloquei aqui a GPU, a temperatura da GPU, né, quanto que ela está usando de VRAM, o clock da GPU e aqui o quanto que está sendo o consumo. Por ser uma placa antiga, né, ela até que consome bem se a gente comparar com as atuais. Aqui o uso de CPU, a temperatura do CPU, a quantidade de memória RAM que está sendo utilizada e o clock do CPU. Tá rodando ali na casa dos 4.1, processador bem legal, 2600X. Aqui é o FPS em tempo real, depois a média do FPS, a média de enquanto a gente estiver rodando o teste, e a mínima 1%, a média do mínimo 1%, tá? Pra vocês entenderem, aqui embaixo o FPS e o frame time em tempo real. Eu vou colocar aqui para rodar, eu não quero estragar a partida de ninguém, né? Então eu vou colocar aqui mata-mata, colocar um inferno da vida, que seja, só pra gente testar. Aqui, bom, eu vou ser realista, galera, obviamente não é um PC, na época ele até era um PC forte, não era nem pra Full HD, como eu falei, 1070 Ti era uma placa pra Quad HD, mas eu quero ver como que ela envelheceu. Esse aqui é um jogo relativamente fácil de rodar, então a gente literalmente só vai ver quantos FPS dá. Aqui é full mata-mata, né? Tem que matar até os amigos. Aí é complicado, né? Eu não sou disso, velho. Então, ó, a gente tá rodando aqui com FPS, ali na casa dos 100 FPS, o que eu acho que tá muito bom, é o que eu esperava mesmo de performance pra ele. Obviamente eu não tô rodando aqui com os settings extremamente competitivos, né, aqueles settings absurdos, porque eu não sou pro play. Você viu que o meu teclado tá reto aqui, então eu não tenho nenhuma possibilidade, né, de conseguir obter a performance que vocês esperam, né. Eu não sei, não. Opa. Bom, patrão. Gráficos. Ó, eu coloquei tudo no alto. Vocês me desculpem, eu vou colocar, ó, vocês viram ali, na casa dos 100, eu vou colocar o, sei lá, cara, desempenho aqui, o FSR. E vai mudar absolutamente nada, só vai ficar mais feio o jogo, eu consigo ver o granulado aqui no canto. Por que isso acontece? Porque o CPU é o gargalo aqui já, galera, o 2600X ele não consegue. A gente claramente tem mais margem aqui pra GPU e guarda essa informação aí. Calma aí, querido, tô conversando aqui. Guarda essa informação porque eu quero que vocês decidam como que vai ser o que a gente vai mudar nesse PC, o que vai fazer de upgrade, né? Eu não vou baixar a qualidade porque não vai melhorar muito o FPS, como eu disse, o limitador claro aqui é o CPU. Se você tá diminuindo a qualidade gráfica e não melhora o FPS, é porque o limitador é o CPU mesmo. Colocar na qualidade muito alta, preset muito alto. Ó, agora a gente tem mais qualidade. A GPU continua sendo utilizada na casa dos 80%, 70% ali, ou seja, ainda tem margem de GPU, né? Mas a gente voltou para casa dos 100 FPS. Você vê que depois que estabiliza, ó, a gente perdeu pouquíssimo FPS aqui, né? Pouquíssimo não, mentira, perdemos bastante FPS. Perdemos 20 FPS, 15 FPS, agora 10, 15 FPS. Mas para jogar com uma qualidade muito maior. Vocês viram que tipo, o ganho não vai ser muito grande. A mínima 1% ali caiu, porque obviamente a gente saiu, né? Até ele recompor. Não é necessariamente um CPU pra quem vai jogar. Olha o varado bot. O bot safado. Eu achei que já tinha morrido, sabe? Ele é horroroso, velho. Que cena horrorosa, velho. Eu não sei quem que era mais lento, o bot ou eu mirando, né? Foi em câmera lenta o negócio. Aqui tem um outro limitador que eu já vou expor pra vocês, principalmente quando o CPU está limitando. As mínimas estão sofrendo aqui, justamente porque nós estamos com memórias 2400. Esse CPU ele consegue trabalhar com memórias mais altas, com clocks mais elevados, e principalmente na primeira geração dos Ryzen, eu vou lembrar vocês de que isso era bem importante, tá? Então afeta bastante a performance dos Ryzen 2000 você ter uma memória com clock baixo. Então eu peguei aqui um jogo competitivo pra gente ter uma ideia, mas é um jogo competitivo que pesa bastante no CPU. Agora eu quero pegar um jogo realmente recente, que nem tinha na época desse PC. Quer dizer, tinha o Battlefield, mas era outro. Vou testar o Battlefield 6 pra ver se a GPU tanca e se o conjunto como um todo consegue tancar. Se você ver os requisitos do sistema, você vai entender se dá pra rodar ou não. Mas eu tô curioso pra ver se a gente vai precisar de algum auxílio aqui. E aí a gente já começa a esbarrar nos primeiros problemas, né? Eu fui rodar o jogo e aí ele já reclamou que não estava com o Secure Boot ativado. Aí eu tive que ir lá e ativar o Secure Boot. A boa notícia é que essa placa-mãe suporta. Na verdade, essa plataforma toda suporta. Dependendo do sistema que você está usando, ele pode não suportar. Então eu não sei quanto que vocês estão voltando aí no tempo para comprar peças usadas, mas tem algumas coisas que são necessárias para rodar hoje em dia. Inclusive o Windows 11. Por isso que às vezes não é tão simples. É interessante comprar coisa usada por isso. Você acaba aprendendo várias coisas, voltando no tempo. Ou, na verdade, nem voltando no tempo, né? Porque tem coisas que não eram obrigatórias na época e são obrigatórias outras hoje, mas tem disponível na plataforma. Conquest. Start. Vamos lá. Sinceramente, eu não sei a configuração. Tá no automático aqui.
Vamos ver, automático, o que ele me sugere. Ele olhou meu PC e falou assim, cara, eu acho que é isso. Vamos ver o que o automático mostra pra gente aqui, né? Tô curioso pra ver. CPU ali 98%, 96%. Olha, você não comprou pra usar 100% do seu hardware? Prazer, 100% do seu hardware sendo usado. Com isso podemos dizer, talvez, que meu setup tenha sido super equilibrado quando eu montei uma 1070 Ti com 2600X, que empurra perfeitamente, não sei, né? Talvez. Dá um respawn no lugar mais safe. Meu, não tá, a sensação não tá legal, não. Pera aí, agora melhorou um pouco. 45 FPS usando 96% do CPU. Eu não tenho muitas esperanças, galera. Esse nem é o mapa mais pesado que tem no jogo, nem o momento mais pesado, mas o CPU claramente não está tancando. A GPU também não tá muito feliz, tá? Tá 93% ali, 95%, eles estão bem no limite, tá? Eu diria que tá equilibrado. Nossa, olha isso. Que engasgadeira da porra. Nossa, olha o frame time, meu Deus. Eu coloquei o gráfico do frame time ali embaixo justamente para vocês verem, né? Que não é só FPS, mas é a constância, né? É a fluidez aqui. Nossa senhora. Olha os picos ali no frame time, que coisa maravilhosa. Eu literalmente só fechei o olho e atirei 45 FPS. Não é o que eu chamaria de uma experiência maravilhosa. Auto performance. Vamos colocar no automático performance aqui. O que de pior pode acontecer que já não aconteceu? Obrigado aí pelo revive, né? Sempre agradecer a equipe, é bom, né? Tem que ser um cara bacana. Esse aqui provavelmente é o cenário mais interessante que a gente vai testar, né? Porque ele é um meio que competitivo, mas ao mesmo tempo meio que não é. Agora sim, agora o CPU foi pro inferno mesmo. 100%. 97, 91. Uso de memória. Deixa eu gravar aqui na moralzinha? Obrigado, querido. Uso de memória tá na casa de 11 GB, VRAM tá na casa dos 7. Eu diria que o automático do Battlefield é bem bom até, né? Meu áudio tá com atraso porque ele tá na placa de captura, então eu pouco ouço o que tá acontecendo do meu lado aqui. Galera, não tem muito o que fazer aqui. Tem uma coisa que eu posso fazer, na verdade eu posso colocar aqui o gráfico, vou tirar do automático. Ele mostra ali a quantidade de memória de vídeo, inclusive no Ultra ali, ó, se você vê 8 GB, tá bem no limite, mas eu não vou colocar no Ultra. Eu vou colocar o que eu acho que é aceitável, no médio, e faz sentido, ó, 6.98, médio, mas aqui ó, Frame Generation. Esse aqui é o analítico, né, lembrando que é o Frame Generation... Tem um XeSS, Upscaling FSR, dá pra gente usar o XeSS, eu acho que a qualidade final é melhor, não sei se o FPS vai ser melhor, mas aqui não é muito que importa. Eu coloquei o Frame Generation, vou desligar o Frame Generation. Upscaling, eu coloquei no qualidade, não vai melhorar muita coisa, vai tirar uma carga um pouco da GPU, mas vamos ver se melhora. Olha, não. A resposta, bom... Aqui, pelo menos, 60 FPS, ó. Tirou um pouquinho da carga da GPU. O automático não era tão grande coisa assim, aparentemente, né? A gente tá usando um XeSS no qualidade. Vamos tentar no modo, balanceado. Lembrando que não é o mesmo, tá? Não é a mesma qualidade que você aplicar o FSR. Setentinha, não tá feio o jogo, vou te falar. A GPU teve uma folga, o CPU não. Então dá pra gente tecnicamente melhorar um pouquinho mais a qualidade gráfica, né? O uso de memória ainda tá na casa dos 11 GB, o uso de VRAM tá na casa dos 7. A gente tá com ali 70 de média na casa, quedas na casa dos 47, o que tá muito bom pra quem começou com 45 FPS, 40 FPS. Então, dá pra jogar com 60, obviamente eu tô mal acostumado rodando esse jogo com mais FPS, né? Mas, opa, tudo bem, patrão? Então, tamo lá, o preset de qualidade média, vamos tentar no alto para ver o que acontece, se a gente consegue tirar essa folguinha que tem na GPU e transformar em performance ou se a gente vai forçar demais. Que entendam, você colocar a qualidade... Eita, pô, aí já... eu acho que tem algum outro fator que tá afetando, porque vocês perceberam, né? Não é só, fala assim, mas aí se tá sobrando GPU é só aumentar a qualidade gráfica. Mas tem algumas coisas no preset que eles pesam no CPU também. Então você viu que ficou muito perto dos 60, eu já não gostei. Eu tô fazendo, obviamente, um ajuste bem preguiçoso aqui, vou colocar no médio. No médio realmente ficou bem bom, cara. Dá pra jogar na casa dos 60 FPS, né? Não teve mais aqueles stutterings. Nossa! Então, mas a qualidade, eu achei que tá bem equilibrada aqui o FPS, as mínimas na casa dos 40 e tal, talvez não seja ideal, mas eu não vejo muito pra onde correr. Nesse cenário aqui, eu vou dizer pra vocês que dá pra gente, não só dar, como acho que deveria utilizar. Dá pra gente usar aqui um Frame Generation. Eu sei que não é exatamente o que vocês querem, principalmente num jogo competitivo, mas, sinceramente, galera, aqui não vai ter opção. Pra casa dos 100 FPS, vocês viram que o FPS estava na casa dos 60, que é o ideal pra você ativar o Frame Generation. Ele adiciona artefatos, dá pra gente enxergar claramente aqui, ó, no matinho e tudo mais, porque ele é analítico, né? Ele tá rodando o FSR da AMD numa placa NVIDIA que não tem suporte a upscaling nem nada do tipo, né? Porque
enfim, ela não tem os Tensor Cores, RT Cores, nada do tipo, isso só veio com as RTX. Então a única alternativa é você ligar o FSR. Isso que é interessante, né? Você consegue usar tecnologias da Intel e da AMD nas placas mais antigas da NVIDIA e ter, assim, um ganho, né? A gente tá rodando aqui bem mais fluido, isso eu posso dizer para vocês. Em relação ao frame time aqui, não mudou muita coisa, né? A gente sempre tem um aumento de latência, mas vou dizer que a implementação no Battlefield, eu não sei se tem a ver com engine, o que tem a ver, mas é bem boa, dá para você jogar, mesmo sendo um jogo de tiro. Olha, eu achei que tá bem honesto, tá? Se você levar em consideração o setup de 2018, o que vocês acham? Eu curti bastante, cara. Eu quero testar agora um jogo da época. Só que, assim como tudo, o jogo da época também evoluiu, o GTA V. Não dá pra rodar GTA 6 ainda, né? Porque não tem nem previsão de quando vai sair pra PC, pelo menos enquanto a gente grava aqui. Se mudou alguma coisa, comenta aí. Será que esse PC rodaria GTA 6? Não sei. Ainda ganhamos, ó. Vitória pra nós. E o GTA V? Agora com Enhanced Mode. E eu quis testar o GTA V Enhanced porque ele trouxe alguns ganhos, tipo Ray Tracing, Upscaling, esse tipo de coisa. Obviamente eles fizeram alguns ajustes no jogo. Esse não é um jogo que é pra ser difícil rodar nesse PC, porque ele já rodava esse jogo quando esse PC era novo, se é que ele foi novo, enfim. Quando ele foi montado já rodava o jogo, mas não com esse recurso. Eu não espero rodar aqui com Ray Tracing, obviamente, até porque essa placa não tem suporte a Ray Tracing, não tem os RT Cores. Mas eu quero ver como é que tá a performance e se a gente consegue ganhar alguma coisa, né, com os recursos que vieram por aí. Outro ponto interessante, este jogo está rodando no HD. E olha só que legal, não demorou tanto. Por quê? Porque este jogo foi pensado para rodar no HD. Ele é um jogo de console, e nos consoles que rodavam com HD. Então é um jogo que vai rodar muito bem no PC que tiver HD. E cara, sem nenhuma surpresa, a performance dele tá muito boa aqui. 120 FPS rodando em Full HD. Agora tem um preset, né? Coisa que não tinha no GTA. E a gente tem o preset alto. Muito alto, mínimo, alto. Vou colocar no alto, tá? Sem frame generation a gente consegue colocar anti-aliasing TAA, FXAA, TAA, colocar aqui. Ele colocou como custom, vou colocar como high, very high. Vamos ver. Cara, roda fácil no very high. Isso no preset, né? Não coloquei tudo na mão ali, ó, mas tá rodando aqui, ó, liso. O que a gente costuma ter dificuldade nesse jogo aqui, quando você vai colocar, quando você tá no HD, é o tempo que você demora para passar para outro personagem. Tipo, isso no SSD é mais rápido, mas você viu que nem foi tão demorado assim. Tipo, bem de boa, ó. As mínimas na casa dos 60, né? A gente chegou bem perigosamente próximo ali do limite. E eu não estou utilizando nem upscaling. Aí tem o FSR, colocar o FSR no modo qualidade, sem frame generation. E a gente já bate ali quanto? Não melhorou muita coisa, nem sei se aplicou. Quer dizer, aplicou. 90 FPS, vamos ver se melhora as mínimas. Não melhorou muito assim não, tava na casa dos 80, foi para 90 e poucos. O CPU ainda tem margem, a GPU aqui tá sendo limitadora, tá trabalhando no limite. O jogo não usa quase nada de memória RAM, não usa quase nada de VRAM, né? Ou seja, dá pra gente ali melhorar, inclusive textura, colocar no talo textura, porque ainda tem sobrando. Fomos ali para casa dos 100 FPS, as mínimas saíram um pouco de perto ali dos 60, vai mais para casa dos 70, que para mim está ótimo. E por que é interessante? Porque essas GPUs mais antigas, elas podem ter a pasta térmica já prejudicada. Essa daqui, que é uma Founders Edition, você nem vai encontrar, é muito raro você encontrar para vender, mas algumas placas podem estar com uma temperatura elevada e aí você começa a ver que o clock cai. Aqui ela está trabalhando dentro do clock esperado, na casa dos 1835 MHz, 78 graus, é a temperatura de operação delas, entre 78 e 84. 84 era o thermal throttling dessas placas, ou seja, quando ela começou a perder performance. Ai, Robson, mas tá muito quente. Não tá muito quente, ela tá operando dentro do que ela deveria. O nível de ruído não tá alto. Ah, eu peguei uma placa velha, ela tá esquentando muito. Não é isso. Ela pode até estar esquentando, mas ela foi pensada para isso. Essa placa aqui, por exemplo, ela tá rodando ali na casa dos 80 graus, mas ela é pensada para isso. E o nível de ruído não tá alto, então ela não tá esgoelando para segurar e tampouco ela tá caindo o clock. O clock está travadíssimo ali nos 1830, 1850. O CPU é a mesma coisa, o CPU tá super frio, né? Esse 2600X aqui também nós demos sorte. Ah, Robson, mas não é o GTA Online, o GTA Online PES, o GTA... Sim, é verdade, o GTA Online é o GTA Online. Esse aqui não é o GTA Online, o GTA RP vai ser mais pesado, tá? Mas o que eu tô falando pra vocês é justamente a margem que você tem aqui. Tipo, no GTA RP é mais pesado, vai rodar na casa dos 60. Você ainda tem coisas pra ligar, você consegue colocar o de performance. A gente colocou o upscaling no qualidade. Vamos colocar ele no performance pra ver. Performance é meio pesado pra Full HD, vamos colocar no balanceado, vai. Pra onde a gente vai? Aqui eu acho que não vai ganhar muito mais FPS porque o CPU já tá limitando. E não é nenhuma questão, ó, não ganhamos nada basicamente. E não é nenhuma questão, agora subiu um pouquinho. E aqui não é uma questão de quantidade de núcleos como era, por exemplo, no Battlefield 6. Aqui é uma questão de IPC, o processador não tem tanto IPC. Esses jogos mais antigos, eles rodam em 2 núcleos, no máximo 4, né? Normalmente 2 núcleos fortes fazem mais diferença. Pra vocês terem uma ideia, sei lá, um 7700K deve empurrar mais FPS. Que isso
neste jogo. Não sei agora nessa versão. Aqui, como a gente não tá ganhando mais performance, o que eu diria pra vocês fazerem? Aí, se você tiver uma GPU mais fraca ou for jogar RP e tal, é um pouco mais competitivo, talvez seja um pouco mais competitivo, o que a gente pode fazer é ligar o Frame Generation. Liguei o FSR3 aqui, Frame Generation, VSync on. Vamos desligar o VSync. Aí é bom também, né? Soltou, você viu que tá rodando ali, usou um pouco mais da GPU. O CPU, mesma coisa, mas a gente tem ali uma sensação de fluidez maior. Não vou mentir pra vocês, dá pra ver os artefatos aqui, ó, principalmente nos reflexos. Quando você tá em movimento, ó, você consegue ver tipo uns borrões, algumas coisas assim. Pra esse jogo, especificamente, eu diria que é um último recurso. Mas a gente pode fazer também, se você já tá rodando bem, quer mais fluidez, ou quer acompanhar aí, né, o frame rate, a taxa de atualização do seu monitor com o frame rate, você pode tirar do balanceado, colocar no qualidade, já vai melhorar, ó. Diminui um pouquinho os artefatos, porque você está começando como um quadro melhor para o FSR trabalhar, mas ainda assim você consegue ver o shimmering que eles falam nos objetos e tudo mais. Não é o fim do mundo. Se você tiver num caso onde você não tem mais o que fazer, como era, por exemplo, sei lá, num Battlefield da vida, liga o Frame Generation, não fica com esse preconceito, principalmente quem tá com um setup mais modesto. O GTA ainda é um jogo bem divertido, né? O GTA RP também, enfim. Isso só prova que você não precisa jogar os lançamentos para se divertir. Eu vou deixar o GTA como representante dos jogos antigos. Eu até separei alguns outros jogos, eu perguntei pra vocês lá na minha página no Instagram o que vocês gostariam de ver. Teve gente que pediu, por exemplo, Resident Evil 2 Remake e tal. Eu poderia mostrar, galera, mas assim, a resposta é: vai rodar tão bem quanto rodava no lançamento. Principalmente esses jogos que são menos exigentes. A beleza da coisa é, jogos antigos ou jogos da época da placa rodam igual rodava na época, ou se não rodar melhor, dificilmente vai rodar pior, tá? A não ser, por exemplo, jogos que tiveram atualizações no meio do ciclo, como o GTA, no caso foi pra melhor, ou Cyberpunk 2077, que na época nem tinha. Será que roda Cyberpunk 2077? Esse sim é um jogo pesado. Não só é pesado, mas ele foi lançado e depois ele teve atualização. Bom, várias atualizações. E no meio ele chegou meio que numa versão 2.0, que eles fizeram uma atualização. Então, assim, mudou inclusive os requisitos do sistema pro jogo. Esse PC tecnicamente é pra rodar. Eu nem sei que settings ele colocou aqui. Ele colocou no low. Tá, ele colocou no low com FSR. Vamos tentar... É porque o preset médio já tem FSR. Vamos tentar médio sem FSR, só de zoas. Ok, no médio, sem FSR... Nossa senhora, o boneco carregando aqui tá feio. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Tá carregando as coisas. Tá usando 3 GB de VRAM, não é pra ser esse o problema... Roda, galera, 60, com algumas quedas ali e tal, né? Parece que tá carregando ainda a qualidade média, sei lá. Não tá rodando no HD, esse aqui tá no SSD pelo... Meu Deus do céu, né? Isso aqui, né, no HD não ia ser nada divertido. Crowd Density tá no baixo, por um pouquinho mais. Medium também. Depth of Field, vamos tentar uns negocinhos aqui. Film Grain não precisa, né? O CPU não gostou muito não. Vamos pedir um veículo aqui, automóvel. Vamos rodar, né, galera? Vamos rodar porque... Nossa, onde... Meu Deus! Como assim, mano? Você não pode estacionar aí não, filho? Não, porque a inteligência artificial vai acabar... Olha isso aqui! Tem coisas que realmente não mudam no Cyberpunk, né? Pelo menos sai, né? Meu Deus, mano, não fui nem eu que fiz a cagada dessa vez. Tá uma merda. Não dá. 55, as quedas pra 30 FPS é que matam. Isso aqui claramente é CPU. Claro que a GPU tá no limite ali também, galera, mas isso aqui é claramente CPU, tá? Sem contar que, nossa senhora, né? A qualidade não tá aquela maravilha, assim, né? Ali, tipo, profundidade de campo e tal. Coloquei o Depth of Field ali porque precisava. Crowd Density, vamos colocar no low mesmo? Que daí a gente judia menos do CPU, né? 60, 64, já tô um pouquinho mais feliz já. A GPU claramente tem uma margenzinha muito pequena, não dá pra ficar pensando, vou aumentar ali, não dá. E eu tô sentindo um calorzão aqui, a bicha tá... Você nunca pensou que você ia rodar isso aqui, o Crysis moderno, né, fia? 1070 Ti velha guerra, né, lá. Agora eu diria que tá bom, a mínima de 40, ok, mínima de 30 FPS pra mim já começa a ficar meio zoado, mas mínima de 40, frame time tá ok, agora aqui no centro é meio zoado. Aqui o CPU chora e a placa-mãe não vê. Olha isso. Vamos recorrer aos recursos agora, né? Agora que é a hora do... Se temos recursos, por que não? Tá num jogo é pra usar, né? Eu não diminuiria a qualidade, porque eu acho que já tá sofrível assim, né? Vamos de Resolution, vamos de ZSS. Qualidade, Intel, vamos devagar com automático. Sharpness, sem Frame Generation por enquanto, confirmado. Vamos lá. Mesma região aqui. Nossa, o ZSS realmente fica bom, né? Ele dá uma ajudada aqui, ó. Tá no modo qualidade.
Não ajudou muito, não. 50 FPS. Bom, teve umas quedas pra 42. Aqui tá no 50 FPS. Vou dizer pra vocês que a qualidade visual melhorou, por incrível que pareça. Eu coloquei aqui com upscaling, tá melhor do que tava antes. Enfim, né? Eu acho que ele tá fazendo tipo um anti-aliasing aqui. Nossa senhora, mas tá sofrendo. A fumaça, fumando. Opa, na fumaça até que foi legal. Nessa regiãozinha que a gente tá andando aqui, tá um pouco sofrido, galera. Eu tô de carro, que obviamente eu acho que é o pior cenário, né? Vamos lá, né? Vamos meter logo no performance. Porque se não melhorar no performance, não vai melhorar nunca, né? Então, vamos lá. Eu tenho minhas dúvidas aí se vai melhorar alguma coisa. Parece que nem aplica, né? Impressionante. Não sei, pela qualidade visual dá pra ver que aplicou um pouco, assim. 55... Cara, a GPU ela até tá no uso alto, mas você viu que aumentou o uso de CPU um pouquinho, né? Essa parte aqui realmente não tem milagre, cara. 50 FPS... Melhorou um pouco as mínimas, talvez, né? As mínimas não estão tão ruins assim. É mais ou menos o que eu esperava por esse processador. Não vou mentir pra vocês, não. Não tô tão surpreso, tá? Esperava até um pouquinho pior, eu acho que tá ok. E aí não tem muito milagre. Eu posso diminuir a qualidade visual, posso, pra tentar estabilizar um pouco mais 60 FPS. Eu acho que até conseguiria. Colocando no modo Ultra Performance. Tem o Dynamic Resolution Scale. Não tá nesse nível de desespero. Colocamos no Ultra Performance aqui. Ele vai buscar os 60. Ele vai buscar os 60, mas eu não sei a que custo. Eu acho que já tem bem mais artefato do que eu gostaria de ver, assim, sabe? Já começa a me incomodar um pouquinho, ó. Tipo, esses negócios que carregaram, assim. Já não melhorou o suficiente. É isso, eu diria que até no qualidade é meio que isso, sabe? A pezinho aqui no centro tá mais na casa do 60. 60, né? Olha lá. É porque eu tô pensando em outras placas, eu não tô pensando só na 1070, eu tô pensando em placas equivalentes, tipo quem tem uma 2060 ali, né? Quem tem, sei lá, de repente uma 5700 XT, acho que mais ou menos, até mais performance que isso, que a 5700 XT tinha performance de uma 1080 Ti, mais ou menos. Mas placas tipo uma 1660, 1660 Super, dá pra comprar uma usadinha, dá pra sobreviver. FSR 3.0, colocar no modo balanceado e o Frame Generation. Agora sim, com o Frame Generation ativado. Agora a gente está ali na casa dos 100, 120 FPS. Ô AMD, cadê a textura do meu carro? Obrigado. FSR deu uma... Nossa, Frame Generation deu uma sofrida aqui. Gráficos, vamos... Balanceado. Vamos pôr o XeSS balanceado. Manter o Frame Generation... Nossa, mas que diferença! Como é que pode ser... Não é possível, vou voltar no outro carro. Será que eu tô louco? Não. Não, tá ruim mesmo. Vocês viram, né, que eu fui agredido aqui. Que isso, cara? Eu tô aqui trabalhando, gente. Não, realmente é ruim também, mas ainda tá melhor do que o FSR. Com o Frame Generation... Nossa, isso aqui vocês conseguem perceber, né? Tá vendo ali na frente, ó? Tá rodando liso. O importante é isso aqui, ó. O Jensen falou que isso aqui tudo é performance, apesar de não ser. Isso aqui é fluidez. Aqui o que vocês mudariam no Cyberpunk? Vocês acham que com esse CPU dá pra empurrar uma outra GPU ou teria que trocar o CPU e essa GPU dá pra fazer um pouquinho mais? O que vocês acham? Olha lá. Porque eu tenho pelo menos mais um jogo que eu quero testar. Gente, por favor, né? Tô trabalhando aqui, respeito, o PDS não tem preferência mais nesse mundo cyberpunkico. Tem mais um jogo, a gente tem que jogar um jogo recente que tá estourado. Se você montar um PC com peças usadas e tal, você fala assim, mas vale a pena? E esse PC velho aí de 2018? Roda o Ark Riders, por exemplo? Será que roda o Ark Riders? Bom, tá carregando os shaders aqui do Ark Riders, e esse de novo é um ponto importante, né? O CPU tá usando 100% aqui, tá dando tudo que ele tem. Não tem tanto IPC, tem 6 cores, 12 threads, dependendo de como utiliza, até que consegue empurrar bem. Não demorou tanto aqui, eu acho que faz uns 3 minutos no máximo que tá carregando. Foi bem de boa. Tá rodando no SSD esse jogo, de novo, não tá rodando no HD. Eu não recomendo muito você colocar HD pra rodar jogo. Até dá, mas eu não recomendo. Se for a última instância, vai. Tem jogo que não vai ser legal, mas... é o que tem. Se é o que tem, é o que tem, né? Bom, vamos ver o que ele colocou aqui. Eu não configurei também o jogo. É a primeira vez que eu tô abrindo aqui. Já tá com o FSR ligado aqui por algum motivo no equilibrado. Tá no alto o preset. Eu tô achando bem otimista, na verdade. Vamos lá, né? Ele tá achando que vai rolar. Não sei como que joga esse jogo até hoje. Eu só jogo. FSR tá no equilibrado aqui, né? Tá rodando. Abriu, roda e não roda mal não, tá? Esse é um jogo que ele é otimizado, ele é bem otimizado, ele não é um jogo tão pesado. Ele também não é leve, tá? A galera, nossa, é muito leve. Não é exatamente leve assim também não. Ele é leve, mas não tanto. Ele é bem otimizado, isso é verdade. Ele roda em muita coisa, com uma certa facilidade. O FSR tá me quebrando muito as pernas. Vou rodar um pouco mais aqui, mas eu tô achando que é o FSR que tá me quebrando as pernas. Por outro lado, o CPU tá bem próximo do limite, 80%. De novo, não precisa bater 100% pro CPU tá limitando. Aqui ele claramente já tá limitando, até porque a gente vê um gargalinho ali, ó.
Eita porra. Eu ajudei. Não vai ter muito que melhorar, não. FSR equilibrado. Qualidade, talvez. Aqui ele mostra, inclusive, a resolução que está sendo renderizada, mais ou menos em HD. 65. Melhorou um pouco, né? A distorção, eu não tenho tantos artefatos, ainda tenho bastante. Eu não acho que você precise de grandes taxas de atualização, assim. Eu acho que 60 FPS nessa situação, para um PC desse, está ok. Olha o CPU 7590. Meu, esse jogo está usando 100% do seu PC. Você pagou por ele, você está usando 100% do seu PC, né? Esse jogo é perfeito, olha lá. Nossa, eu ia tirando um rolo de feno, meu Deus. Não vou mentir que eu gostaria provavelmente de um anti-serrilhamento um pouco melhor, ou de um FSR talvez no modo melhorzinho, né? Tá mantendo pelo menos acima a média 65, mínima de 40 ali, tá condizendo com a realidade aqui, né? Realmente é isso que a gente tá recebendo. Ah! Sai daqui! Não! Nossa, eu tô com uma 12, como é que eu vou... Meu Deus, eu acho que esse drone é um pouco mais... Nossa, mas eu matei no peito o míssil dele, né? Au! Morri! Mas eu vou me render pra quem? Pro drone? Perdemos, galera. Perdemos. Acho que a qualidade... Pelo menos você morreu bonito. Pra quem é bonito? Filha da... Jogo safado. Eu acho que tá bom pro Ark, dá pra rodar o Ark, né? De novo, lembra que essa configuração eu tô usando ela mais como guia. É um PC de 2018, galera. Quer dizer, eu montei em 2018, é de pouco antes. Dá pra você rodar os jogos atuais e se divertir com seus amigos. Porque o Ark é um jogo pra você jogar com os amigos. Vocês viram que claramente eu não tenho amigos, eu não joguei com ninguém. Ah, só de zoas eu resolvi testar também o The Last of Us Part 2 aqui. Ele tá rodando no HD, tá? Eu só abri o jogo, entrei, preset baixo. Ok, FSR 3.1.3, nativo anti-aliasing, upscaling FSR 3.1.3, XeSS, qualidade de upscaling dinâmico, coloquei no XeSS para ver, não consigo mexer aqui no in-game pelo jeito, né, mas... Olha, para um jogo modo história, vamos na casa dos 45 FPS mais ou menos, né? Não tá nem do melhor, nem do pior, muito pelo contrário. Nossa, o jogo é bonito, né? Mesmo com tudo isso, eu vou falar para vocês, galera. Agora foi pro 60 e tal, 50 de média, 30. Então, com ajustes aqui a gente já tá no baixo, é impressionante como que no baixo consegue ficar bom assim, eu não consigo entender, na moral. É um jogo que dá para jogar 30, é um jogo de console. O problema são essas mínimas, na casa dos 22 de mínima, não tá muito bacana. A GPU tá em 99% aqui, curiosamente o CPU aparentemente não está sendo tanto a limitação, né? Ou não está sendo a limitação, apesar de em alguns momentos ele bater ali na casa dos 70%, 80%. Geração de quadros aqui. Ligar uma geração de quadros vai ajudar bastante. Escala de resolução dinâmica. Vamos ver. Agora aparecem os artefatozinhos, né? Como a gente consegue ver aqui, mas a fluidez está bem maior. Faz sentido a gente bater na casa dos 100, a gente estava na casa dos 50 de média, então tá dobrando os frames, né? Tá criando os frames por inteligência artificial e tal, por inteligência artificial, não, por algoritmo, né? Sem auxílio da inteligência artificial. É que é mais legal falar inteligência artificial, porque, né? Tudo é inteligência artificial. Cara, os artefatos, eles vão surgir, ó, você consegue ver ali conforme você tem movimentos rápidos. Esse jogo é um jogo de movimentos rápidos, né? O mouse fica um pouquinho pesado o movimento, na verdade não fica pesado, ele fica um pouco menos preciso, por assim dizer. Mas esse jogo eu acho que vale bastante a pena jogar, principalmente porque no mínimo ele ainda tá muito bonito. Aqui tá bem forçado, né? A gente colocou o upscaling ali, ele tá meio que... Você coloca só a escala da resolução que você quer. A GPU tem basicamente nada de margem. O CPU tá na casa dos 50, mas tem momentos que bate 90%. Então aqui, de novo, é mais um caso que você tá pagando para usar tudo mesmo, 100% do seu PC. Dá para fazer um milagre? Claro que dá. Mas eu acho que dentro do aceitável isso aqui tá bom. Essas mínimas talvez melhorassem um pouquinho mais se a memória fosse um pouquinho mais rápida, mas também não vai ser muito milagre. A gente não vai bater 60 FPS de mínima só por conta disso. Mas dá para jogar. Dá para jogar? Dá para jogar, não dá? Se você quer montar um PC com peças usadas, eu diria que dá sim para você montar. As únicas dicas que eu deixo é justamente isso. Vocês viram que tem algumas pegadinhas aqui. Por exemplo, o Secure Boot, eu consegui ativar nesse, mas em alguns sistemas não dá. E você pode simplesmente cometer o equívoco de instalar sem ser o UEFI. O EFI. Se você não instalar no EFI, você instalar no modo legado, você tem que formatar para rodar alguns jogos. É uma chatice. Alguns PCs que você compra usado, inclusive, já vêm dessa forma. É um PC que tá aí com a sua boa idade, tá vivendo a boa vida ainda. Inclusive, a gente já fez um upgrade nesse PC, não sei se vocês notaram, mas isso aqui, ó, eu tirei o PIC 3 em 1 desse PC. Então a gente colocou fãs, né? Coloquei uma fã adicional ali na frente, que não tinha, pra fazer o intake, né? Pra entrar o ar pela frente. Inclusive tá precisando de uma limpeza, claramente. Pode ser uma das coisas que a gente vai fazer futuramente. Eu coloquei esse cooler que não é o cooler box original. Nem lembro se o 2600X tinha cooler box. Acho que ele tinha o Wraith Spire. Estão querendo demais já, né? 2018 é muita coisa. É um PCzinho que, assim, consegue tancar de boa. A GTX 1070 é uma excelente placa, 1070 também. Placas com 8 GB. Quem diria que quase uma década depois a gente
ainda estaria falando de placa de 8 GB. Para Full HD hoje, a maioria das placas vai estar com 8 GB. Eu acho que tanca. O mais interessante que eu achei dessa placa-mãe é que ela realmente envelheceu bem. Ela é uma placa-mãe bem honesta, tem uma construção legal. Eu não diria que é uma placa para você rodar hoje um 5800X 3D, apesar de eu bem achar que é possível, mas fácil dá para você rodar um 5500X 3D nela. Então, se você tá procurando placa-mãe usada, de repente uma placa-mãe usada é bom. É claro que placa-mãe é difícil a gente, né, testar, às vezes tem algum problema intermitente e tal, mas ela tem uma boa construção, tem bons recursos, tem USB 3.1, 3.0, 3.1, tem saída HDMI, VGA, DisplayPort, não sei porque você vai querer VGA pra colocar no seu projetor, mas é bem honesto, uma placa bem honesta, sem RGB, sem nada. Você vê que é um PC bem a cara da época, onde a RGB não era exatamente uma coisa acessível, né? Hoje é uma coisa mais acessível, e ele consegue rodar os jogos praticamente todos. Tudo que a gente colocou aqui pra rodar, rodou. Se você tem algum desafio pra esse PCzinho aqui, manda aí, de repente tem algum jogo que não vai rodar. O 2600X ainda consegue empurrar. Claro que em alguns casos, dependendo da tua exigência, já não dá mais conta. E isso aqui serve de parâmetro pra você que tá montando. Por exemplo, eu vou montar um Xeon mais antigo. Dependendo do Xeon, se ele tem uma performance inferior ao 2600, principalmente em IPC, as instruções por clock, que é meio que pesa nesses jogos, vai ser um problema. Vai ser um problema. Não adianta ter um monte de cores e threads se ele não tiver um bom IPC, e isso acontece muito. E olha que o Ryzen tá rodando na casa dos 4 GHz. Se você vai pegar uma placa de vídeo é difícil você encontrar num preço justo, mas se você tiver um amigo, né, algum conhecido que tá vendendo uma placa com essa faixa de performance, saiba que ainda tá bem bom. Envelheceu legal, por exemplo, uma 1070, uma 1070 Ti, 1080, uma RTX 2060 Super. São placas que ainda envelheceram legal. A 5700 XT eu não sei, eu tô curioso pra ver. Vocês estão curiosos pra ver também como é que tá a 5700 XT? Aliás, voltando ao assunto principal, qual o upgrade que a gente vai fazer nesse PC? Vamos supor que você montou esse PC, ou você tá com esse PCzinho lá, segurou esse tempo todo. Qual upgrade você vai fazer? Um upgrade consciente, não pode ser um upgrade pra gastar muito. Eu diria que é justo a gente ter aqui um orçamento, se você já tem um PC, talvez uns 3 mil reais. Eu vou colocar uns 5 mil reais porque eu vou considerar que você pode vender a sua placa de vídeo, você pode vender o seu processador. Um orçamento de uns 5 mil reais, o que daria pra fazer nesse PC? O que você melhoraria nesse PC? O que mais vocês querem ver? Quais outros jogos? A gente vê os mesmos jogos. Tem algum jogo que você gostaria de ver rodando nesse PC? Deixa nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho pra receber as notificações de novos vídeos e fica ligado na série aí. Vamos ver o que o PCzão de 2018 consegue fazer. Quase uma década de PC. E tá aí, ó, mostrando que dá pra você se divertir e por muito tempo sem precisar ficar gastando uma fortuna. Envelheceu melhor do que eu imaginei que ia envelhecer. Vocês acharam que ia ser pior?